Graças a Deus, tranquilo. Tranquilo, né? Tá certo. Bom, vamos dar continuidade. São 11h31. Vamos dar continuidade à nossa questão do enriquecimento ilícito da administração. Em primeiro lugar, a figura do enriquecimento ilícito, ela é radicada, ela é tratada normalmente nos manuais de direito privado, ou, na verdade, está enfocada mais sob o ângulo do direito privado. E aí isso nos reporta, ou isso nos monta a seguinte história. O direito privado, ele tem uma antiguidade em relação ao direito público fenomenal. Né? Enquanto já Roma produzia o Corpus Juris Civilis, o Digesto Romano, e o movimento da busca por um direito público só vai surgir efetivamente de modo substancioso com a Revolução Francesa, né? Por quê? Porque a classe burguesa instaura o chamado Estado liberal, a classe burguesa instaura o Estado liberal, e a partir daí ela, na verdade, cria regras que, por definição, são aquelas apartadas do direito privado. Tudo que ela não queria mais eram os chamados juízes do rei, não é? O que seriam os juízes do rei? Aqueles juízes habituados a decidir questões de terras e habituados a decidir em favor do rei, não é? Então, porque desde o feudalismo, a obtenção da justiça era um favor, era uma graça, era uma benesse, não era, eu vou mostrar onde é que eu quero chegar lá. Ela era efetivamente uma benesse. Você, na verdade, implorava, suplicava por justiça ao senhor feudal e também, por extensão, ao rei, né? Então, até hoje nós temos explicações do suplicante, muito respeitosamente, etc., etc., que são formas de você usar a expressão mais forte de mendigar justiça, ou seja, de mendigar justiça. Claro que guardadas as proporções, a Suprema Corte Americana não se julga no direito de decidir nada. Ela que pinça os casos que ela julga importantes, né? Ela pinça os casos que ela julga importantes e ela decide ou não julgar. Quer dizer, você não tem direito a um julgamento pela Suprema Corte Americana. Então, ela usa uma expressão que é consagrada em latim, certiorari, de certificação. Então, aí depois ela usa o inglês certiorari denied, ou seja, certificação denegada, né? Certificação denegada. E lá nos Estados Unidos, não se enganem, não se preocupem, eles vão anglicizar ou vão transportar para o inglês uma expressão que é latina. Então, eles vão dizer certiorari denied. Certiorari é mais ou menos a palavra que não deveria estar sendo traduzida, que é certiorari denied, ou seja, justiça denegada. Eu não ouço sua questão, eu não levo adiante sua questão. Por exemplo, no caso Trump versus Biden, vamos chamar assim, eu não sei se a denominação está dentro dessa linha, a Suprema Corte, por maioria, entendeu que não deveria ouvir a questão. Isso é uma reminiscência do sistema anglo-saxão, né?
de que o judiciário não precisa ouvir as questões. Então, quando você cria o direito administrativo, você cria esse direito como sendo a ruptura de todas as possibilidades que não sejam de direito civil, ou seja, o direito administrativo nasce na França como a ruptura do direito civil, ou seja, onde houver regra, e qual é o primeiro caso que vai marcar, na verdade, no século antepassado? É o caso de Blanco, Agnes Blanco. Blanco era uma jovem que foi atropelada por um vagão de uma empresa ferroviária estatal que transportava fumo, né? Que transportava um dos produtos de grande valor na história da França, na do Brasil também, né? A bandeira, inclusive, na versão original tem um fumo, mas esse vagão atropela a Blanco. E aí se dizia, bom, mas o vagonista não teve culpa, ou não houve culpa de quem quer que fosse. E aí o Conselho de Estado diz, olha, aqui nós estamos para construir novas bases de direito administrativo. Eu vou admitir uma culpa anônima do serviço público e vou responsabilizar. Então, começou-se a criar a ideia de que o direito administrativo se assenta basicamente onde não se aplicam as regras de direito civil. Então, por definição oriunda da França, direito administrativo é tudo que rompe com o direito civil. Vejam, por exemplo, a responsabilidade em direito civil é tipicamente subjetiva, depende da culpa do agente. E a responsabilidade em direito público é tendencialmente objetiva, ela é tendencialmente objetiva, ou seja, ela só exige o dano e o nexo causal, mesmo que a atividade seja lícita. Essa é uma questão muito importante para a gente entender na concepção contemporânea do direito administrativo. Mesmo que a administração pratique algo lícito, se isso produz um dano individual e foi causado pelo ato lícito da administração pública, foi causada pelo ato lícito da administração pública, haveria um enriquecimento sem causa se a administração não a indenizasse. Vou tentar dar um exemplo. Imaginem que estamos a construir o metrô de Salvador. Que já tem um pequeno ensaio, um brinquedinho de metrô com algumas áreas, já serve, sim. E na construção desse metrô, você termina produzindo rachaduras ou, em casos mais graves, demolição de casas. E é preciso demolir uma determinada casa, ou até você nem pensou nisso, mas a trepidação gerou, digamos, a afetação da casa, né? Ou ainda que não tenha sido isso, a fuligem, o próprio trânsito pesado tornou a área bem barulhenta, né? Ora, ninguém pode acusar o Estado de ter feito um metrô, porque, na verdade, o ato é plenamente lícito, né? O ato é plenamente lícito, né? Ninguém pode acusar porque ele é lícito. Mas eu pergunto a vocês o seguinte, é razoável que para um benefício geral, como é a obra de um metrô que vai socorrer inúmeras pessoas, haja um sacrifício individual, aquele indivíduo que diz, olha, minha casa estaria aqui, é uma casa centenária, já antiga, mas ela não seria afetada se não fosse esse metrô. Sim, mas o metrô é uma obra lícita, eu sei, mas por que eu vou pagar sozinho ou eu vou ter um custo diferenciado
porque eu tenho o custo da minha casa, que pode ser o meu único patrimônio, em troca de um benefício coletivo. Então, para equilibrar-se o sistema, quer dizer, a razão da responsabilidade objetiva é uma relação lógica do equilíbrio sistemático da responsabilidade. Veja, em direito civil eu não tenho isso. Se você tem culpa, você indeniza. Se você não tem culpa, você não indeniza. Ressalvadas as chamadas responsabilidades sociais, a responsabilidade previdenciária, a responsabilidade por acidente do trabalho, etc., etc. Mas, em direito público, eu tenho que equilibrar a situação. Não é justo que se diga ou que se ponha uma placa em um monumento, graças à casa de fulano de tal que foi derrubada, nós fizemos esse metrô, ótimo, você vai ter um reconhecimento, vai ter uma medalha de Marte da construção do metrô. O ordenamento jurídico não se satisfaz, e isso é uma evolução da construção lenta do modelo francês, que começou a falar da culpa anônima. Culpa anônima é, digamos, uma forçação de barra, é uma transição forçada, porque só se admitir a responsabilidade por culpa, e culpa é alguma coisa individual. Nos regimes confessionais, você se confessa, você, na verdade, admite a sua culpa, mea máxima culpa, né? Então, falar-se uma culpa anônima do serviço público, como o novo direito administrativo francês criou, era uma necessidade para criar-se a ponte, para pelo menos falar-se de algo inteligível, porque naquele momento falar-se de responsabilidade objetiva seria uma heresia, mas então se diz, olha, aqui nós vamos admitir uma culpa anônima do serviço público. Então, por exemplo, quando alguém morre numa penitenciária superlotada por causa de um amotinamento e ele está ali, será que o Estado não tem o dever de indenizar por essa morte? Mas de quem foi a culpa do amotinamento, da aglomeração dentro dessa penitenciária? O diretor da penitenciária diz, minha não fui, eu recebi aqui as ordens, e todo mundo sabe, a população penitenciária que eu tenho aqui, eu recebi a ordem judicial para internar mais um preso, e onde cabiam 10, eu fui colocando 15 ou 20, porque diziam que é melhor do que o preso solto, de que ele tem, na verdade, essa coisa. O secretário de administração penitenciária diz, minha também não foi, porque eu não tinha verba para construir mais penitenciárias. E aí os deputados dizem, minha não foi, porque não havia verba no orçamento destinada a esse tipo de situação. Então, ninguém se auto-atribui uma culpa, ninguém se auto-atribui uma culpa sem uma identificação. E foi por isso que o direito administrativo precisou falar da chamada culpa anônima do serviço público, que depois evolui para a responsabilidade objetiva. Olha, eu não preciso de culpa nenhuma, eu preciso só do dano. E se o dano criou um benefício coletivo, dano lícito, não é razoável que o sacrifício seja individual. Se o dano foi coletivo, o sacrifício deve ser coletivo. Então, como é que vamos fazer? Inclua essa casa que foi demolida no custo da obra e, assim, através dos impostos, você dilui com toda a população. Está claro esse raciocínio, gente? Quer dizer, o da responsabilidade objetiva para impedir o enriquecimento ilícito da administração. Essa obra vai sair mais barata, porque eu não vou indenizar ninguém, não vou desapropriar coisa nenhuma, mas quando houver o barulho lá, a casa cai, um dia a casa cai e pronto, eu vou dizer, eu estou fazendo uma obra absolutamente lícita. Houve um caso bem emblemático, que foi um dos primeiros casos do município de São Paulo, e me perdoem
não usar o nome técnico da avenida, que já foi demolida, da passarela, que era conhecida em São Paulo como Minhocão, e o nome ficou tão martelado, e todas as pessoas, e se você dizia, eu ainda cheguei a dizer, mas o cara do táxi é o Minhocão, não é? É o Minhocão, o senhor vai passar pelo Minhocão, não é? Aí eu gravei esse nome assim. Pois bem, a instalação ali daquele viaduto gerou uma fuligem muito grande, aquela emissão de gás carbônico, barulhos imensos, que a vizinhança toda foi afetada, nenhuma casa caiu. E o município de São Paulo não queria indenizar, mas se uma casa valia 10, passou a valer 3. Quer dizer, houve uma queda, hipoteticamente, para esse exemplo, de 70% no valor do que era um bairro tranquilo, do que era para ser um bairro barulhento, turbulento, complexo, não é? E já ninguém queria morar nas imediações do, aspas, Minhocão. E aí os moradores foram e no início perderam aqui no tribunal e ganharam no Supremo Tribunal Federal o direito à indenização, um dos casos pioneiros. Olha, não é justo que toda a população se beneficie transitando de forma mais ágil, de forma mais propícia, do que efetivamente, e que por esse benefício tão geral, umas poucas pessoas sofram um sacrifício tão particularizado, umas poucas pessoas sofram um sacrifício tão particularizado, né? Então, essa é que foi, digamos, um mecanismo que fortalece entre nós a questão da responsabilidade objetiva. A Agnes está querendo fazer uma intervenção. Vai lá, Agnes. O professor, essa causa aí é tranquila, porque o Estado não pode cobrar contribuição de uma melhoria quando há valorização do imóvel, por que não indenizar quando há desvalorização? Então, não justificou ele desde o início, não precisava nem ter chegado ao Supremo. Ele deveria, de pronto, ter feito a indenização. Mas o Estado dizia, não, eu pratiquei um ato lícito, nós estávamos nessa questão. Eu não posso, na verdade, ser responsabilizado pelo ato lícito. Né? E é uma faculdade, entre aspas, minha cobrar a contribuição de indenização. Eu entendo que não é faculdade, veja bem. Há uma questão em direito público. Enquanto em direito privado, Agner, nós aprendemos que direito é uma coisa e dever é outra. Em direito público isso não existe. Se eu tiver o direito de cobrar o imposto, eu tenho o dever de cobrar o imposto. Se eu tiver o direito de cobrar a contribuição de melhoria, eu tenho o dever de cobrar a contribuição de melhoria. Se eu tiver o direito mesmo de nomear alguém, eu não posso desfalcar o serviço público sem nomear essa pessoa. Agora, se eu não tiver esse direito, eu não tenho dever. Não há direitos que não sejam conjuminados, que não sejam integrados do dever, que, na verdade, não se mostra tão separado como ocorre em direito civil. Se eu sou credor de R$1.000, eu posso abrir mão de cobrar esses R$1.000. Eu posso abrir mão de cobrar esses R$1.000. Mas se a prefeitura é credora de um imposto predial e territorial urbano, IPTU, ela não pode se permitir, na verdade, cobrar menos do que o que é devido. Ela usa, e houve um fato que vocês vão entender com clareza, houve há mais de, creio eu, 50 anos, uma reunião de municípios de capitais e acharam uma fórmula. O Brasil tem sempre fórmulas milagrosas, né? E chegaram ao seguinte: vamos aumentar as alíquotas do IPTU, vamos dobrar, suponha-se que seja 1% sobre o valor do imóvel, vamos passar a 2% e vamos reduzir a avaliação dos imóveis a 50%. Por quê? Porque a avaliação é discutível no judiciário.
vamos pedir perícia para ver, mas a alíquota já está aprovada por lei e está dentro do limite. Então, eu, em vez de se eu dobro a alíquota e reduzo a base de cálculo. E aí eles se livraram, você vê que ninguém discute a avaliação do seu imóvel pela prefeitura, porque normalmente está deliberadamente abaixo do valor. Mas do ponto de vista técnico, é uma improbidade administrativa, porque o prefeito... Não aqui em Salvador, né, professor? Que a Como é? prefeitura corrigiu e está até maior agora. Salvador, às vezes, ela deu uma explodida em valores de imóveis, tanto que é um dos municípios que mais arrecada hoje em IPTU, né? Salvador, ela teve um secretário de Finanças que resolveu mudar a política, né? E ampliou sensivelmente o imposto predial, que era alguma coisa pequena, hoje passou a ser alguma coisa expressiva em relação aos imóveis. Mas a técnica, de um modo geral, é ainda mesmo em Salvador, salvo em raros casos onde já está havendo contestação judicial, a de você colocar o valor aquém do devido, porque quando você coloca aquém do devido, dificilmente alguém vai à justiça, porque a pergunta é a seguinte: você venderia o seu imóvel pelo valor que ele está avaliado? Se você venderia, então o preço está adequado. Se você não venderia, é porque você está achando que ele está subavaliado. Então, pode haver aí um fenômeno de enriquecimento ilícito. Wagner lembrou muito claramente, a gente às vezes não associa. Vejam bem, a responsabilidade objetiva do Estado, ela tem como contraprestação a contribuição de melhoria no direito tributário. E aí vocês perguntarão, mas é tão rara, não é, Celso? É tão rara essa contribuição de melhoria, e é rara por uma questão de falta de estrutura teórica, de teoria do direito. Bom, a Constituição garante a proibição do confisco e a forma de enriquecimento ilícito do cidadão e, por isso, como derivação disso, o princípio da capacidade contributiva. Ou seja, ninguém pode pagar além, ou deve pagar, além da sua capacidade contributiva. Veja que isso é um conceito indeterminado. Mas o que acontece com... vamos imaginar, você resolve pavimentar uma área que está perto da beira de praia e ali moram os pescadores, cujo acesso era difícil e, por isso mesmo, a área não era tão valorizada. Você tinha que passar 4, 5 horas numa estrada de barro, numa via de acesso muito ruim, e aí vem o Estado, o município, sei lá, a União, e resolve pavimentar essa área. Mas aí você chega e o pescador diz, não, mas eu sempre morei aqui, se eu for pagar o valor dessa valorização, eu sei que a minha casa quintuplicou de valor. O meu terreno passou a valer 5 vezes mais. E eu, na verdade, não tenho esse dinheiro. Eu vou ter que vender a minha casa e me embora daqui e fazer o quê? E essas polêmicas todas chegaram ao judiciário de tal modo que se costumou dizer a contribuição de melhoria é muito complexa, não vamos cobrar não, porque ela tem um limite do custo da obra e 70% de retribuição para os moradores, ou seja, para os beneficiários diretos. Mas aí, por um erro de concepção, e eu vou mostrar onde é que está esse erro de concepção, né? Não se cobra praticamente contribuição de melhoria, não se cobra praticamente contribuição de melhoria. Mas onde é que está o erro de concepção? Como é que eu supero essa questão do princípio da capacidade contributiva? Nós sabemos que um imóvel pode valorizar ou triplicar o seu valor em função de beneficiamentos. Há uma atribuição
que eu não sei se é maldosa, historicamente ele está acima disso, eu tenho muito cuidado quando faço acusações, mas que o Juscelino Kubitschek, que criou Brasília, né, e na verdade fez isso, teria feito grandes benefícios na área de origem dele, em Minas Gerais, em Belo Horizonte, na Pampulha, mas antes ele comprou inúmeros terrenos ali. Teria comprado toda a circunvizinhança para depois, na verdade, fazer as melhorias, né? Enquanto governador, ele aí resolveu fazer as melhorias e passou aí a auferir os resultados, né? Quer dizer, o efeito de uma melhoria no entorno, ela afeta devidamente, eu não vou fugir à pergunta que eu mesmo me fiz, de como superar a questão da capacidade contributiva, porque não adianta a gente ter o problema se a gente não tiver a solução, ou adianta sim, quando a gente tem o problema a gente já busca a solução. Mas aí eu vou tentar mostrar, por exemplo, como o entorno valoriza um determinado bem. O Walt Disney, o primeiro parque que ele cria é a Disneylândia, a Disneyland, a terra de Disney. Mas sabe o que aconteceu? Ele comprou uma área e fez a Disneylândia. Quando ele quis ampliar a Disneylândia, os terrenos em volta estavam caríssimos, porque ele fez lá a Disneylândia. Então, os terrenos já eram proibitivos, já não eram, na verdade, possíveis. E ele aí disse, olha, eu dei uma mancada, vou partir para um outro projeto. Aí ele faz a Disney World. E qual foi a lógica e a estratégia da Disney World? Ele primeiro colocou terceiros até para comprar toda aquela região pantanosa de Orlando, né? Que era uma região sem maior valor e sem maior expressão, e depois de comprar uma quantidade, vamos dizer, 30 vezes maior do que ele precisava para o parque, ele aí resolveu fazer o parque. Como todas as terras em volta eram dele, ele próprio se beneficiou da valorização do parque. E aí ele passou a fazer hotéis dentro do parque, supervalorizados, hotéis próximos do parque, e ele passou, então, a ter o domínio. Vejam que a estratégia mudou completamente a situação. E o poder público não conseguiu, acho que por preguiça de pesquisar a legislação estrangeira, no mínimo, né? Não conseguiu a solução para isso. Qual é a solução que eu proponho? Qual é a solução para que o equilíbrio e a contribuição de melhoria com o princípio da capacidade contributiva agregue o valor gerado pelo benefício? Então, olha, vamos estabelecer aqui um consenso, fixar judicialmente que a sua terra passou a valer, que ela valia R$30 mil e ela agora passa a valer R$60 mil. Eu vou lhe cobrar 70% desse valor agregado, R$40 mil. Então, vamos averbar aqui R$40 mil à margem do registro desse imóvel. Pode viver aí à vontade, fique tranquilo, você não vai ter que me pagar nada. Agora, quando você for ganhar dinheiro com isso, amiguinho, lembre de mim. Lembre de mim, prefeitura, lembre de mim, Estado, né? Então, você faz o diferimento da contribuição, é a técnica do diferimento, jogar para frente, não é? Sem cobrar de nada, eu só vou cobrar quando você ganhar. Enquanto você morar aí, enquanto você passar para os seus descendentes, enquanto, na verdade, não houver comercialização, você, na verdade, não precisa me pagar nada. E agora, quando você ganhou dinheiro, aí lembre que eu lhe ajudei a ganhar bastante esse dinheiro, tá bom? Seja bonzinho também comigo. Vamos averbar aqui do lado que uma parte do seu futuro e possível lucro pode morrer aí, descanse em paz e nem se preocupe em me pagar nada. Agora, se você quiser usar esse terreno porque ele valorizou para ganhar dinheiro, lembre-se que, na verdade, eu contribuí para isso.
Então, se eu diferir a contribuição de melhoria, eu processo um equilíbrio razoável. Concordam comigo ou querem questionar? Vejam, é só mudar a fórmula. É só mudar a fórmula. Eu estou passando para vocês uma pista de fórmula. Há uma questão que vale, por exemplo, para quem queira, provavelmente a essa altura todos vocês já estão com suas monografias encaminhadas, mas o que há de errado com a contribuição de melhoria? Isso, você querer cobrar de imediato, quando você ainda não monetizou esse ganho, para usar uma expressão que os economistas gostam muito, você não monetizou esse ganho, não transformou esse ganho em moeda. Bom dia, Luana, ela mandou aqui uma mensagem gentil e eu estou reproduzindo. Bom, então, voltando ao que nós estávamos falando, essas partidas e contrapartidas são todas feitas para evitar ganhos ilícitos de lado a lado, enriquecimentos injustos de lado a lado. Por exemplo, sem a contribuição de melhoria, eu tenho enriquecimento injusto do particular. Eu tenho enriquecimento injusto do particular. Com a contribuição de melhoria cobrada imediatamente, eu tenho enriquecimento injusto da administração, porque eu não ganhei nada, eu só estou... Professor, mas também não tem a questão política. Por exemplo, os prefeitos fazem uma obra, aí se for cobrar lá, ele usa essa obra mais como plataforma eleitoral. Ele muitas vezes não institui, eu estou até fazendo pesquisa sobre isso agora, não institui exatamente isso, para não criar suscetibilidade, gerar reclamações. Ou então eles usam errado, tem prefeitos que majoram o IPTU demais por conta da obra. Então, eu fiz um estudo essa semana, nossa senhora, são N problemas. É um tributo esquecido, como diz, e mal usado, mal aplicado. Bom, em primeiro lugar, vamos pensar no seguinte, que eu conheça, o Brasil é o único estado que integra o município à federação. Então, você tem, por exemplo, um município chamado Morro da Saudade, anotem esse nome aí, se não for é Monte da Saudade, mas é alguma coisa, fica em Minas Gerais. Sabem quantos habitantes tem cadastrados em Morro Monte da Saudade? 700. Eu não disse 700 mil, não. Eu disse 700 habitantes. Alguns condomínios devem ter mais gente do que isso. Alguns condomínios devem ter mais gente do que isso. Se tiverem 100 e poucos apartamentos em blocos, etc., podem ter, na verdade, o que Monte ou Morro da Saudade em Minas Gerais tem. Não é? Então, é muito difícil você querer... Me desculpa, gente, eu não tenho nada contra, passo por lá, porque eu sou de Casa Nova, mas o município de Nova Fátima, quando você entra, bem-vindo à cidade, anda mais 200 metros, agradeço sua visita. Não dá para nada, não é? Quer dizer, bem-vindo à cidade, andou um pouquinho mais, grato por sua visita, não é? Então... como é que você pode querer todo um aparato de custos e que as relações não sejam face-to-face, face a face, ou brasileiramente fuça a fuça? Quer dizer, o IPTU é um imposto tal que os amigos não pagam e dos inimigos não se cobra nos pequenos municípios, né? Nos pequenos municípios, onde as relações são absolutamente pessoais. Mas, fulano, eu voto em você, você não vai me cobrar esse imposto, não. Não, vamos deixar isso para lá, esqueça esse assunto e tal. Às vezes o Tribunal de Contas exige que você cobre, mas não se preocupe não, que ninguém vai lhe constranger, ninguém vai lhe pagar. Então, esse equívoco na administração está basicamente em um sistema tributário que permite ao município um controle, e ele o exerce abusivamente, do IPTU ou da contribuição de melhoria.
Quer dizer, o manejo inadequado disso gera um desvio de finalidade. Quando a pretexto de atingir uma finalidade eu quero outra, né? Ou um desvio de procedimento. O fim que eu quero é justo, mas o meio que eu quero é completamente atabalhoado. Vejam que para instituir uma contribuição de melhoria é necessário uma assessoria técnica. Nós não podemos, digamos, a olho nu, dizer vale tanto, bota tanto, quanto é. Na verdade, não tem essa possibilidade sem você medir as coisas, sem você calcular, sem você ter uma base de cálculo. Então, ela é uma contribuição das mais justas, das mais socialmente defensáveis e das menos usadas, pela sua complexidade de aparelhamento e pelos vícios em que a legislação produz. Porque, na verdade, se for uma contribuição diferida e onde você tiver que, na verdade, sempre medir e se disser, olha, pratica improbidade administrativa o prefeito que valorizar a área particular sem cobrar a respectiva contribuição, e muito comum, por exemplo, alguém fazer estrada para passar perto da sua fazenda. Claro, melhorar o acesso da via da sua fazenda pessoal. Essa que é, digamos, o enriquecimento particular contra a administração pública. Mas o que eu dizia, há dois caminhos, e vários caminhos levam a Roma. Eu posso chegar ao direito administrativo pela ruptura com o direito civil e aí construir toda uma teoria do enriquecimento ilícito com base num direito francês, ou posso fazer como o sistema alemão. Notem que história do direito é fundamental para a compreensão do direito. Os alemães não tiveram uma Revolução Francesa, então eles tiveram tempo de trabalhar um direito administrativo que fosse não uma ruptura, mas um aperfeiçoamento do direito civil, que fosse não uma ruptura, mas um aperfeiçoamento do direito civil. Vou dar a vocês um exemplo do que é, por exemplo, no caso Blanco, criou-se a culpa anônima do serviço público em ruptura com a culpa individual do direito civil. Mas como é que, por exemplo, se erige ou como é que se cria o sistema tributário alemão? Um dia a população chega para o príncipe, assim, num papo bem reto, e aí diz, olha, príncipe, na real, a gente tem alguns prejuízos aí, né? Quando a Alemanha faz umas coisas, mas a gente sabe que o príncipe não pode ser responsabilizado por isso não, sabe? O príncipe não erra. Então, todo mundo sabe, desde a Inglaterra, The King do No Wrong, o rei não comete erros, etc. E o príncipe não erra e, portanto, não pode ser responsabilizado. Mas veja bem, príncipe, há um volume de dinheiro que é pago por nós, que se chama fisco, a cesta. A cesta de recolhimentos que nós pagamos, a nossa espórtula, que fica bem mais claro quando você chega numa igreja católica ou num culto qualquer, onde passa-se a sacolinha e cada um vai colocando, né? Então, o fisco era uma instituição privada. E ele diz, olha, porque era a contribuição dos cidadãos, o que o rei tinha a ver com o fisco? Nada. O rei tinha que ter a ele todas as honras, todas as glórias, mas ao fisco a responsabilidade de pagar. Então, nós queremos responsabilizar o fisco, não a Vossa Alteza. Nós queremos responsabilizar o fisco. Então, na verdade, se criou a responsabilidade do fisco, que era coisa privada. Vejam, o príncipe ficou incólume, mas o fisco passou a ser responsabilizado. O fisco passou a ser responsabilizado. Então, vejam, na verdade,
o fisco ele ganha ingresso no direito público através do direito privado, porque a concepção dos alemães não é a ruptura com o direito público, mas o aperfeiçoamento, não é a ruptura com o direito privado, mas o aperfeiçoamento do modelo de direito privado para o desenvolvimento das instituições. Então, por exemplo, os alemães dizem, olha, existe uma boa-fé, vamos chamar essa princípio da boa-fé, vamos trabalhar a questão da confiança entre o rei e os súditos, né? Então, os súditos devem confiar no seu rei para atuarem em parceria com o seu rei, né? Então, essa relação de fidúcia, de confiança, que hoje está na Carta de Bonn, na Carta da Alemanha, com um nomezinho bonito, Vertrauen, Schutz, ou seja, literalmente o direito de sonhar, o direito de confiar, quer dizer, eu tenho o direito de confiar no Estado, né? Então, o princípio da confiança não é trazido de nenhuma ruptura, não é trazido da distribuição da carga pública, que é um conceito tipicamente francês. Ele é um conceito do aperfeiçoamento das nossas relações diárias de boa-fé e de confiança. Se eu perguntar a vocês por que eu posso ter, e eu falo do princípio da confiança no direito brasileiro, até porque os princípios, pelo menos esses, devem ser supranacionais. Os princípios devem ser... senão não seriam princípios, seriam meios, seriam políticas, seriam questões governamentais. Mas vamos imaginar o seguinte, eu sou um camarada desconfiado, muito desconfiado. Então, se eu tomar um Uber, eu digo, bom dia, o senhor, na verdade, dirige há quanto tempo? Deixe ver aqui o aplicativo, diz quantas corridas o senhor já fez. Ah, que ótimo. Me diga uma coisa, para eu saber da sua estabilidade emocional, o senhor é casado, é solteiro, como é que são os seus relacionamentos? O cara pode achar um pouquinho esquisito. Tá, me leve à faculdade de Direito, ele passou no teste. Eu chego lá e cumprimento a Geninho. Geninho, por favor, eu queria o cálculo estrutural dessa faculdade, afinal eu estou entrando aqui sob esse teto, sei lá se esse diabo vai cair ou não vai, etc. e tal. E aí ele já diz, sei lá, professor, eu não estou nem entendendo o que você está falando, quanto mais, sei lá, o que é cálculo estrutural, sei lá, que diabo é isso. Não, o professor está avariado hoje também, não está se sentindo bem não, gente, Celso, não está se sentindo bem não e tal, vem me perguntar aqui sobre um nome diferente, cálculo estrutural. Mas eu queria saber exatamente se eu podia estar debaixo do teto daquela escola, porque eu não confiava. Sabe, quando eu vou a um restaurante, eu tenho que entrar na cozinha e lá na cozinha eu fico olhando como é que se prepararam. Quem me garante que ele não vai colocar algum veneno, alguma substância lá, ou na cozinha? Eu tenho que entrar lá, claro, chego antes da abertura. Só se chega em restaurante antes dele abrir, né, para ficar esperando a cozinha começar a funcionar, né? Todos nós fazemos assim. Aliás, os cavalheiros sempre sabem que provam o vinho primeiro para garantir às damas de que o vinho que ele está oferecendo, entre aspas, não é envenenado, né? Não é envenenado. Então, era boa tradição medieval que matava as pessoas por envenenamento, que o anfitrião oferecesse ao seu convidado um vinho do qual ele provou também, né? Um vinho do qual ele provou também, né? Getúlio Vargas viajava sempre com o mecânico do avião, porque ele dizia, é você quem fez a manutenção, você viaja comigo, né? Então, você que cuide bem da manutenção, porque você está protegendo sua vida. Quem fez a manutenção, fulano, ele está incluído dentre os passageiros, né? Não é para algum problema, não, é para garantir de que ele tenha feito. Eu vou, semana que vem, estava adiando por causa da pandemia, ao dentista.
Eu vou conferir, porque eu já não lembro mais que notas ele tirou em endodontia e algumas coisas. Vou examinar o histórico. Talvez até eu peça agora, já que ele me mande por e-mail para ir adiantando as coisas, né? O currículo dele, a faculdade que ele se formou, etc. E saber um pouquinho dos colegas dele, se ele frequentava as aulas, se ele ia mesmo às aulas práticas. A gente tem que pedir a demonstração de tudo, não é? Pedir a demonstração de tudo. Se você for a um cinema, ouça pelo menos 50 opiniões, aí você vai chegar atrasado no cinema, não vai nunca, né? Ou talvez não conheça 50 pessoas para lhe darem opinião sobre aquele mesmo filme, mas é melhor ter certeza de que você não vai perder 2 horas numa sala de projeção, né? Então, a pergunta que fica no ar é a seguinte: quanto por cento da sua vida, claro que eu não quero que vocês tenham um cálculo, nem é possível fazer, segundo eu penso, esse cálculo. Quanto por cento da sua vida você exige demonstração, em que situações e em que situações você confia? Quem quer me dar uma resposta? Como é a vida de vocês? Confiança ou demonstração? Eu sou meio desconfiada, viu, professor? Tem um amigo meu que vive brigando comigo, fala que eu não confio nem nele, é possível. Porque é importante manter um olho aberto e outro fechado, né? Não é? Mas se você olhar no dia a dia para essas coisinhas, você se identificou pedindo demonstração ou confiando? Vamos lá. Geralmente eu não peço demonstração, não. Eu faço uma pesquisa mais subjetiva, assim, uma coisa mais diferenciada. Que eu fico assim meio em vez de pedir demonstração. Eu tento pesquisar de outros, uma coisa mais sutil. Não é? E dizem, aliás, que as mulheres são extremamente desconfiadas, né? Chegam assim para os maridos e dizem: você chegou a essa hora, estava com a outra, e que como é o nome dela, não sei que lá. Ela já pergunta, já imagina, já calcula que o cidadão está com a outra, já pergunta como é o nome. Na verdade, você está gastando dinheiro com ela e Já vai... vê segunda intenção e tudo, né, professor? Pois é, já sabe a segunda é pouco, a terceira, A a quarta, terceira, a quinta. a quinta, e ela vai respondendo a uma série de perguntas, né? Ela vai mesmo respondendo a uma série de perguntas, ela tem um raciocínio ágil. Mas essa questão da confiança é fundamental. Você, na verdade, não se dá conta mais de quantas vezes você está... se você vai a um médico e você não tem nenhuma condição, você diz: eu não vou tomar esse remédio, não. Tudo na vida, a confiança é fundamental. É fundamental. Então, você aspira a essa confiança, suga essa confiança da vida privada e transpõe para o direito público. Olha que coisa bonita, né? Você tira da vida, que o direito privado captou, e aí eu digo: olha, essa captura também serve para mim no direito público. Se eu confio no governante, eu adiro ao governante. Eu, na verdade, participo das suas políticas, eu me integro dentro dessa situação, né? O amai-vos uns aos outros é muito mais forte do que o suportai-vos mutuamente. Veja, amai-vos uns aos outros é entrega. Suportai-vos mutuamente é rejeição, é acomodação. Isso aí, nos princípios, nas regras de interação social, você tem acomodação e assimilação. E eu só sou eficiente quando eu assimilo. Então se diz, por exemplo, em países europeus ninguém joga papel no chão, mas ninguém nem lembra que possa ter alguma regra multando. Simplesmente ele não se sente à vontade de jogar o papel no chão. Ele não se sente à vontade de jogar o papel no chão. Gente, eu passei por uma vergonha dos diabos na Alemanha, no hotel da Alemanha. Eu tinha visto a referência a um restaurante que me interessou, e aí chego na portaria, na recepção, e o cidadão diz: fica a 300 metros daqui.
Mas como já era de noite, 9, 10 da noite, olha a mentalidade de brasileiro. Eu disse, será que seria bom eu tomar um carro, um táxi? Ele virou e disse, o senhor está com problema de locomoção, né? Nós podemos ver um funcionário que possa levá-lo numa cadeira de rodas. Eu disse, meu Deus do céu, o cara já está me oferecendo cadeira de rodas. É porque ele não conseguia, e a minha mente, pensando no perigo de algum ladrão, de algum assalto, de sair de noite, de atravessar, e desse tipo de coisa, e a mente dele, o elo cultural dele, ele confia tanto no Estado e na segurança do estado dele, que para ele sair 10 horas da noite para a quadra seguinte e voltar a pé depois, porque ia voltar o quê? Meia-noite, 11h30, ou uma coisa assim, não era. Então, a associação é de que eu estava com a dificuldade de locomoção. Olha a vergonha que eu passei. Disse, não, se o senhor quiser, nós temos cadeira de rodas. Nós temos, e na verdade, nós prestamos esse serviço e tal. Para ele, na verdade, era outro tipo de coisa. Eu tive que sair bem rápido, caminhando, para dizer, esse cara, peraí, não vai me achar que eu tenho... Poxa, a cara com que eu fiquei, eu fui processando isso no caminho. Eu disse, meu Deus, isso digamos, uma distorção entre o substrato e o sentido. Não é? A gente que tem um hábito de raciocinar coisas complexas. Quando eu dei um fato que seria interpretado no Brasil, não, é perigoso. Realmente não vá a pé, não, porque, embora seja perto, mas de noite é sempre perigoso, as ruas estão isoladas. Aqui, qualquer recepcionista de hotel diria para vocês, é perigoso, é isolado, etc. Se vocês mulheres, então, alguém diria, não, uma mulher sozinha, não. Se vocês estiverem no Marrocos, então, pior ainda, né? E mesmo acompanhada, eles oferecem camelos em troca, né? Você quer tantos camelos por sua mulher, etc. E eles acham que isso é absolutamente normal, né? Eles acham que isso Então, a cultura local gera uma base de confiança. E essa confiança, ao que me interessa em direito público, é fundamental para a administração do Estado, né? É fundamental para a administração do Estado. O Estado só é administrado eficientemente quando eu confio nele, quando eu confio nas instituições. Então, toda vez que a administração enriquece-se à minha custa, eu, na verdade, perco a confiança nela, e eu quero me enriquecer à custa dela, né? Então, é um jogo exclusivamente de perdedores, quer dizer, a base ou a restauração dos limites da confiança. Então, caminhando do direito privado para o direito público, ou criando a ideia do direito público, nós temos que há um enriquecimento sem causa, tanto de base contratual quanto de base extracontratual. Nós mostramos, por exemplo, que eu posso produzir um dano lícito e, nesse caso, eu tenho um enriquecimento sem causa por um ato extracontratual. E a responsabilidade, eu vou recapitular com vocês o que vocês já sabem, nasce ex lege, ex contractus, nasce ex lege, ex contracto ou ex delicto, através ou por lei, ou por contrato, ou por delito em sentido mais amplo, por ato ilícito, né? Mas em direito administrativo, ela decorre de dano. Produziu-se o dano, na verdade, nós vamos ter. E, às vezes, nós temos um problema que eu vou deixar para finalizarmos esse tema na aula que vem, que é a pergunta seguinte: quando houve o enriquecimento sem causa, mas não é possível a restauração plena desse enriquecimento, o que fazer? Vou dar a vocês um exemplo para que vocês pensem.
Minha obrigação é essa, gente. Não se incomodem, não, porque eu não estou dando nenhuma liçãozinha de beabá. Eu estou querendo que vocês fundam a cuca, que vocês saiam daqui cheios de dúvidas. Eu não quero ninguém aqui com todas as certezas do mundo, porque eu desconfio de todo mundo que tem certezas plenas, né? Quem tem certeza, eu acho que Sócrates nunca será superado quando diz só há uma coisa que sei, é que nada sei. Então, Pergunta, professor, peraí, é só repetir aqui. A pergunta é: quando houve incidente sem causa e não teve condições de recuperação plena, é isso que fazer? De recuperação plena, exatamente, Agnes. E aí você vai perguntar como? A pergunta cabível é como. E eu vou dar um exemplo. Você está sem som, Agnes. Você está falando, mas sem som. Recuperação plena da perda causada, né? Da perda causada. Ou seja, vamos imaginar, nós temos um imposto que se chama ICMS, Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços. Normalmente, e não pode ser diferente, se você tem 15% de imposto sobre o televisor que você vende, você tem o custo direto com a mercadoria, você tem os custos indiretos com servidores, local, etc., 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 e você agrega o imposto, os 15%, e você chega ao preço final, certo? Porque você vai ter que pagar o imposto, na nota, cada venda que você tem que pagar os seus 15% de imposto, etc., etc., né? Para que ele não seja acumulativo, você se acredita do imposto que o fabricante já pagou lá, mas vai lá. Você tem 15%. Você passou para o usuário. E aí se discute, por exemplo, se esse imposto é constitucional ou inconstitucional em determinados casos. Olha, não incide ICMS nos casos tais, o Supremo declara inconstitucional uma lei. E aí o Supremo tem entendido, de modo geral, que nesse caso não é possível ressarcir seu enriquecimento ilícito, porque ele ficou, na verdade, a administração não se enriqueceu do comerciante, mas se enriqueceu em face do consumidor. Estão percebendo qual é o raciocínio? Ora, se você repassou esse imposto que é inconstitucional para o consumidor, é ele quem é o titular do direito de reaver esse valor. Não vem, e como o titular está disperso, você nem sabe, nem identificou, a depender do produto em que você agregou, você, na verdade, não tem a possibilidade de ressarcimento. É assim que o Supremo vem entendendo, mas já existe um flanco de discussão. Aquela modulação que votaram essa semana, a gente vai contra isso aí, né? A modulação do PIS/COFINS sobre o INSS, aquela modulação que votou ontem, no final. Já é um movimento, quer dizer, em sentido contrário, já permitindo que você não faça. Por quê? Porque o comerciante, por mais que ele tenha repassado para o consumidor, ele encareceu o produto dele. Pois é, e agora tem um monte que vai receber um montão de dinheiro, diz que a empresa vai receber 1 bilhão aí com esse negócio, essa história toda. E o que ela passou para o contribuinte, como é que fica? Pois é, essa que é a questão. O contribuinte que pagou não vai receber nada. Como é que fica ele isso? vai abaixar o produto? Ele se limitou a ser um arrecadador. Ele tomou do contribuinte e repassou para o Estado. E agora? Ele recebe sozinho e... E o contribuinte, como é que fica? O contribuinte fica sem receber. E a modulação foi ótima. De 2017 para cá, quem se deu bem que entrou na justiça. Claro, né? Então, na verdade... Vejam que o tema é complexo. Como fazer o enriquecimento? Daniela está colocando, duvidar de tudo ou crer em tudo são duas soluções igualmente cômodas, porque tanto uma quanto a outra nos isentam de refletir. Poincaré. Sim, acreditar em tudo, desacreditar de tudo, leva, na verdade, são dois extremos que se aproximam no final, né? Porque eles lhe impedem de refletir. Agora, esse tema, por exemplo, à luz do que o Supremo disse ontem ou antes de ontem
como ser resolvido? Como ressarcir-se o dano de quem já passou para o particular quando o particular não é alcançado? Porque, na verdade, quem cobrou o ICMS repassou para o particular. Quem cobrou o ICMS repassou para o particular. E quando, na verdade, ele repassa para o particular, ele já, na verdade, não é o titular do direito. Mas o Supremo, eu vou ler essa decisão com muito cuidado para ver o voto, para ver como é que estão essas situações, porque ela representaria uma ruptura em todo o pensamento tradicional de que o enriquecimento, quando ele já não é diante do comerciante, mas diante do consumidor, ele faz. O que se admitiria era o enriquecimento, porque, quer dizer, me gerando um prejuízo decorrente do meu aumento de venda. Isso é a chamada teoria da elasticidade dos produtos. Quanto mais caro, menos se compra, né? Há produtos que são inelásticos. A gasolina vai subindo e o cidadão diz, não, eu não me importo com o preço da gasolina, eu sempre boto R$100 no tanque. Pronto. E acabou a história, né? Mas, brincando com vocês, os bens elásticos faz de conta, vamos imaginar, uma geladeira até tal preço eu compro, acima de tal preço eu não compro. Então, há um dano reflexo. O dano direto, quer dizer, o que é que nós devemos identificar? O dano direto e o dano reflexo. Então, pensar nesse dano direto e pensar nesse dano reflexo integra o mosaico da discussão sobre a temática do enriquecimento ilícito. Eu sempre prometo, mas dessa vez cumprirei. Na segunda-feira haverá um texto sobre esse tema para vocês, tá bom? Professor, muito obrigado a vocês. Oi, Felipe. Bom, professor, desculpe, eu deixei uma dúvida para o final, fiquei sem querer interferir na discussão. Vamos abrir e ocorrer. Me perdoe, a dúvida é a seguinte, quando o senhor mencionou a relação entre o direito tributário, na Alemanha, entre o direito tributário e o fisco, na verdade, e a interferência do Estado, e aí o senhor atribuiu o fisco a uma relação privada, o fisco e o cidadão, e o Estado e o cidadão a relação estatal, né, de direito público, por assim dizer. Minha dúvida é essa, eu não consegui, talvez porque eu estou contaminado com a cultura jurídica, né, brasileira, entender por que há essa relação com o direito privado entre o fisco e o cidadão, já que, no meu modo de enxergar, o fisco ele é a interferência coercitiva do Estado na medida em que ele está cobrando o imposto do cidadão. A dúvida é essa. Eu entendo, Felipe. Essa era uma questão só na origem e, na verdade, eu não tenho nem dúvida de que o fisco é público. Era apenas um artifício para convencer ou para legitimar perante o príncipe, já que o ente público não era responsabilizado. Para vocês terem uma ideia, a responsabilidade do Estado nos Estados Unidos só surge em 1948. Então, para você falar em responsabilidade do Estado, era uma coisa muito difícil. Então, você criava essa figuração, já que quem contribui, mesmo compulsoriamente, seria como um condomínio. Todos nós contribuímos para que a gestão do condomínio se processe. E essa é uma contribuição mesmo compulsória, mas privada, né? Quer dizer, agora, eu concordo com você de que isso do ponto de vista lógico, uma falácia. Isso é um argumento histórico para fazer uma mutação gradual do conceito de fisco para o Estado. E nós herdamos isso, Felipe. É muito interessante que você levante esse tema. Vocês veem juizados da fazenda pública. O que é a fazenda pública? É uma distinção entre o Estado e a expressão patrimonial dele. Quer dizer, fazenda é a expressão patrimonial do Estado, secretário da Fazenda, quer dizer, é aquele que cuida do patrimônio, da arrecadação. Vejam que, nesse sentido, nós herdamos do sistema alemão a diferenciação entre fisco-fazenda
e Estado como sobre poderoso. Porque, por exemplo, a ideia de que o Estado estava num plano bem mais alto, ela vem desde os romanos. Por exemplo, quando se instituía um sistema de tributo, o imperador Vespasiano quis tributar os banheiros públicos, e é o que o filho dele disse, mas os banheiros públicos têm um odor terrível, e como é que nós, do alto do império, vamos tributar? E ele disse, tributos non olet, tributos não cheiram, os tributos não têm cheiro, ou seja, não pode tributar. Então, essa transição, porque você vem, historicamente, Felipe, da irresponsabilidade plena do Estado. O rei não comete erros. Até você construir ou convencer de que o Estado sim responde, era preciso fazer a transição por uma capa de privatização, capa enganosa, eu sou forçado a reconhecer, capa enganosa de privatização, não é mais? Era a transição possível para que o príncipe se acostumasse com a ideia do fisco público, né? Porque já que ele era uma contribuição na origem dos cidadãos, então se poderia dizer que ele era privado, quer dizer, que não era um dinheiro que viesse de algum canto. Entendi. Obrigado, professor. Foi falta de informação histórica, não foi muito... Não, Felipe, é muito importante que essa contribuição, essa aula tem que ser produzida a 1000 mãos, né? Eu acho que, na verdade, eu sou só um agente provocador, no bom sentido da palavra, né? Eu não trago verdades prontas. Se você não tem perguntado isso, eu não tinha me lembrado de fazer essa sinonímia que facilita, da fazenda pública. Não é? Vejam, porque a gente sempre vê juiz da 5ª vara da fazenda pública, da 6ª vara da fazenda pública, da 1ª vara da fazenda pública, não é? E por que não da vara do Estado, das questões do Estado? Por essa reminiscência de que fisco e fazenda pública são uma questão patrimonial. Obrigado a você, Felipe, e agradeço mais uma vez a vocês todos. Continua franqueada a palavra no que ocorrer, tá? Eu adorei essa ideia de que a gente abra um espaçozinho no que ocorrer. Não havendo quem dela queira fazer uso, eita coisa formal, declaro encerrada a presente aula. Muito obrigado a você. Muito obrigado, professor, pela aula. Obrigada. Eu vou final de semana. Bom final de semana. Tchau, pessoal. Tchau, professor. Tchau, gente. Tchau a todos aí. Obrigado, Manuela, mais uma vez. Obrigado, professor. Tchau para todo mundo. Bom final de semana. Se cuidem, viu, gente? Bom final de semana. Esse grupinho é massa.